Graças a Deus. Vamos dar sequência então, queridos, à nossa reunião nesse dia de trabalho, 1º de maio de 2026. Primeiro horário falamos um pouquinho, oramos, um bom tempo de oração e ministramos uma palavra voltada ao trabalho, não é? Princípios bíblicos relacionados ao trabalho. Agora então nós vamos juntar essa ideia, né? O trabalho com o trabalho missionário, tá, queridos? Que, na verdade, é a obra principal da igreja, tá, queridos? A igreja, ela deve ser, então, agência de Deus aqui na Terra. E como agência de Deus aqui na Terra, a igreja, então, deve funcionar, tá? Como uma espécie de força de trabalho, não é? Relacionada ao reino de Deus, tá, queridos? E a obra missionária é um dos braços, não é? Desse trabalho. Lucas, capítulo 10, né, verso 2, é a ênfase que nós temos aí. Lucas 10, verso 2. É o texto aí da grande comissão, não é? É o texto onde o Senhor Jesus separa, né, os discípulos de 2 em 2 e pede então para que eles se dirijam às cidades e diversos lugares e cidades para falar do reino de Deus. E ao fazer isso, né, ele então cita o verso 2, talvez um dos textos mais usados em questões de consciência missionária, que diz, na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Tá, queridos? Bem, a minha tradução aqui, ela é boa, porque ela nos dá o sentido real do texto. Se você ler aí a seara, você não vai ler plantio, você não vai ler, mas você pode ler seara. Mas a ideia aí, queridos, é realmente de colheita, tá? O que significa isso? Significa que nós precisamos entender que todas as vezes que pregamos o Evangelho, essa pregação do Evangelho efetuada por nós, ela é resultado, ela é colheita. Quem já trabalhou semeando, tá? É Cristo e a sua obra, tá? Então, a ideia bíblica aqui, pelo menos nesse texto, o Paulo fala um pouquinho diferente, mas dentro de outro contexto, mas a ideia aqui é que todos nós que saímos para pregar o Evangelho temos que ter a seguinte noção: nós somos colhedores. Nós estamos colhendo aquilo que Cristo já plantou. Tá? Por isso que essa minha tradução aqui, ela nos ajuda a entender melhor. Quer dizer, a maioria das traduções vai dizer, na verdade, a seara é grande. Aí quando você pensa em seara, você pensa, não é? No lugar de plantio ou no lugar de colheita. Tá? Mas a melhor tradução é essa aqui. Na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, nós somos trabalhadores da seara de Deus. Porém, teve um que plantou, que é Jesus, que é o Espírito Santo, na obra distinta que os irmãos bem sabem, não é? E a nós cabemos a colheita, de colher. Tá? Então, veja, quando saímos, ou quando falamos de Cristo para alguém, às vezes pesa no nosso ombro uma ideia meio arminiana, entre aspas, né? De que nós é que estamos semeando, aqui, ali, a palavra. Não. Na verdade, a gente precisa entender que esse trabalho de semeadura já foi feita por Jesus e pelo Espírito Santo, mas em especial pela pessoa de Cristo. Por quê? Essa semeadura, esse trabalho, é a própria obra de Cristo no Calvário, tá, queridos? Em que nós vamos colher o resultado daquilo pela qual Cristo morreu por determinadas pessoas, pagou o preço por essas vidas, e nós então vamos apenas, então somente, colher isso, tá? E a ideia aqui é que o Senhor então mande trabalhadores para a sua colheita, tá? É a melhor tradução. Bem, queridos, é óbvio que nós precisamos aprender a aplicar isso, entendendo um pouco o que nós já falamos hoje. Nós estamos colhendo frutos, que são pessoas para o reino de Deus, na nossa casa, no nosso trabalho,
na nossa igreja, na nossa vizinhança, na nossa comunidade, tá? E todos os lugares que nós estamos, nós devemos entender que nós temos que aprender a colher, tá? E sempre aquela ideia, né? Se vamos colher, o maior preço já foi pago, já foi realizado. E isso, que é a semeadura, que é mais dura, essa então é feita pelo semeador, que é o próprio Senhor Jesus. E a sua obra no Calvário representa isso, tá? Mas entendermos, irmãos, que não existe razão da nossa existência aqui na Terra que não seja esta, né, de nós sermos trabalhadores do reino de Deus e de colhermos vidas salvas para o reino de Deus. Esse é o nosso principal papel, como nós já vimos aqui nas primeiras aulas de Atos dos Apóstolos. Tá? Bem, e nesse sentido, irmãos, aí nós podemos aplicar o que Paulo fala em Corinto, 1 Coríntios 15, e 58, né? O verso 57 e 58, às vezes a gente acha ele meio deslocado do capítulo 15 como um todo, mas tanto o verso 57 como o 58 é uma espécie de doxologia aqui, uma espécie de saudação final, despedida, né? Um incentivo de quem está terminando um assunto e dá um incentivo para alguém. Então você vai ver a 1 Coríntios 15, a obra de Cristo sendo focada, sua morte e sua ressurreição, tá? E aí, então, ele vai, no verso 58, nos referir ao nosso trabalho, porque se a semeadura é feita em cima da obra de Cristo, sua morte e sua ressurreição, então, o que nós vamos fazer como trabalhadores? Nós vamos, então, colher, não é? Aquilo que Jesus plantou por sua obra, pelo seu trabalho, tá? A palavra obra é a mesma coisa, não é? De trabalho. Então, o verso 58, ele diz, né? Bem conclusivo, portanto, né? Meus amados irmãos, sendo firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, que a obra é esta, a obra de semeadura dele, tá? E que o nosso trabalho de colheita, ok? Não é inútil, não é vão nele. Por quê? Porque o que ele semeou, o que ele plantou, certamente vai dar fruto. Então nós teremos o que colher. Tá? Essa é a ideia do texto, de maneira geral. Tá? Então veja, agora algumas características do trabalhador. Eu quero iniciar falando isso. Qual característica do trabalhador? Irmãos, não precisa ter título, não precisa ter cargo, tá, irmãos? Todos nós devemos ser esse cristão que colhe os frutos, tá? Desse trabalho de Deus em termos de salvação. Então, primeiro aí é firmeza, tá? Tem que ser marca do crente, tá? Estar firme no Senhor. É marca do trabalhador que sai para colher, é ter essa estrutura de alguém firme, de alguém que está bem posto, bem colocado. Por quê, amados? Porque todas as vezes que nós somos desafiados a ir à colheita, buscar frutos para o reino de Deus, que são pessoas salvas, tá? Nós seremos muito testados. E é importante que nós estejamos firmes no Senhor. Tá? É perigoso alguém ir para esse trabalho, por mais simples que seja, perto do semear a colheita, tá, queridos? Nós precisamos estar firmes no Senhor, porque é uma área, irmãos, em que o inimigo realmente ataca. É uma área que nós vamos enfrentar situações. Tá? Então, mesmo dentro da igreja, o pastorado, o presbitério, o evangelista, né? Os irmãos que têm função dentro da igreja. Tá, irmãos? Às vezes a gente se aborrece. E não é pouco. Tá? Às vezes você está lá, vai no departamento da igreja, trabalhando sozinho. Difícil encontrar alguém para ajudar. Mas para criticar, tá? Para reclamar, nós vamos encontrar muitos. Infelizmente é assim. E nós precisamos estar firmes no Senhor. Porque às vezes, por causa de uma disposição em ajudar, em ser participante da obra de Deus, a gente faz isso de maneira a não vigiar a respeito da sua própria vida, quanto à sua firmeza. Tá? Como crente
existe, às vezes, a igreja, que a queda de um irmão derruba alguns. Que a queda do pastor pode derrubar uma igreja inteira. Por quê? Primeiro, por sermos mal ensinados, criar expectativas falsas. Mas, em segundo lugar, irmãos, porque muitas das vezes nós não nos preparamos para enfrentar as tempestades que existem no meio evangelho. E existem. Então, se você for só de boa vontade, sem ter estrutura firme, sem ter alicerce, sem ter fundamento, isso pode produzir, sim, aquilo que eventualmente pode acontecer comigo, com você, que é uma hora a gente está fraco, e essa fraqueza, ela acaba aparecendo numa das áreas mais sérias da igreja, que é exatamente esta, tá? Que é a área de que nós nos tornamos embaixadores, que nós recebemos todos o ministério da reconciliação, tá? Para, em nome de Cristo, juntarmos as pessoas que estão separadas de Deus, através da pregação do Evangelho, dessa palavra de Cristo, da sua obra, do seu trabalho. E todos nós podemos enfrentar isso. E esse é um campo de batalha bastante grande, porque o inimigo, irmãos, primeiro, ele é lógico, quer nos tirar do caminho da salvação. Mas segundo, ele quer fechar a nossa boca, para que a gente não anuncie o reino de Deus. Porque um crente atuante nessa área, que se coloca como trabalhador do Evangelho, ele está a serviço de aumentar o reino de Deus. Tá? E muitas das vezes o inimigo faz isso. O segundo lugar, irmãos, é a constância, que ele diz aí no texto. Tá? Então, essa coisa de que o trabalhador do Evangelho precisa entender, porque às vezes por falta de firmeza, a gente se torna inconstante. Tá? Então, hoje a gente está disposto a fazer trabalho, amanhã a gente não está. Hoje a gente está até animado, amanhã a gente está desanimado. E nós precisamos entender isso. Aí vocês imaginem, ele diz sempre atuantes, né? Ou seja, o crente não pode ser ocioso. Não é não ter cargo, eu repito, é ter função no corpo de Cristo. É diferente de ter cargo. Tá? Bem, mas é a atuação. Porque se a gente não é atuante, a gente então acaba, pelo perigo da ociosidade, a gente acaba dando ouvidos, não é? E ficando presa fácil ao inimigo. Então, todas as vezes que a gente acha que devemos descansar, que nós devemos não levar tão a sério as coisas de Deus, que não me responsabilizar com a própria obra de pregação, eu corro esse risco. Tá? E aí ele vai dizer, o trabalho não é vão. Por que o trabalho não é vão? A ideia aqui é, porque alguém já plantou. E plantou a semente da melhor qualidade. Tá? Preparou a terra da melhor forma possível, que é o nosso Jesus. A sua obra na cruz é eficaz. Ela é poderosa para salvar. Então, o nosso trabalho agora é só colher esse fruto. E isso que tem que nos dar convicção. Tá? Acreditando, tá? Que o primeiro trabalho, Cristo já fez. Tá? Porque senão, irmãos, a gente carrega essa sobrecarga. Que sobrecarga é essa? Tá? A sobrecarga da conversa. Ganhei 3 almas para Cristo. Ganhei 10 almas para Cristo. Saí, não ganhei ninguém. Entendeu? Bem, você só está colhendo. É muita pretensão nossa. Tá? É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, apontando a obra de Cristo. Tá, queridos? E nós somos portadores disso. E se o Espírito Santo não trabalhar, e se a obra do Calvário não fosse eficaz, irmãos, não tinha fruto nenhum nesse celeiro. Só tem por causa disso. Tá? Então a gente tem que acreditar que o nosso trabalho, por mais duro que pareça ser, tá? Principalmente nos dias de hoje, né? Em que as pessoas procuram a igreja, Cristo, o Evangelho, primeiro, ainda os resquícios de prosperidade. E segundo, vocês sabem hoje, né, que o maior problema das pessoas é de característica emocional, psicológica, mental. E as pessoas estão em busca apenas disso. Queridos? De um certo conforto psicológico, uma certa saúde mental. Então, queridos, essa é a ideia aqui, tá? De que nós, então, devemos reconhecer isso. Não há possibilidade do nosso trabalho ser inútil. Se realmente nós cremos que Jesus já semeou, tá? E que tem muitas vidas aí, ok? Que ele elegeu para salvação,
né, que ele vai realmente oferecer o dom da fé, ok? Nós precisamos crer nisso, e isso é gratuito, a sua graça, não é? Então, nós crendo nisso, a gente vai entender que nada que a gente faça no reino de Deus existe inutilidade, porque Deus não desperdiça nada. Tá bom, meus amados? Bem, eu quero ler ainda com os irmãos. Primeiro, a ideia de Isaías. Vamos lá no texto do profeta chamado evangelístico ou messiânico. Isaías capítulo 6, verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que me dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu disse: aqui estou eu, envia-me. Então, amados, essa expressão aqui, que no primeiro momento a gente tem a tendência de se aplicar a Isaías, mas isso aqui está relacionado, tá, à própria ideia de Deus triuno, tá, a ideia de Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E a ideia de que é exatamente essa, ok? No meio de uma humanidade em pecado, que é o exemplo aqui de Isaías, né? Diante da visão que teve, a situação que ele fala até da sua própria língua, seus lábios, né? Cheio de culpa, de uma mensagem, de palavras pesadas, que ele estava rodeado de pessoas assim também, né? Que é a ideia do pecado. Quem que poderia realmente ir anunciar o Evangelho e cumprir com a própria obra salvadora, se não fosse o próprio Deus na sua condição de santidade? Porque o próprio sacrifício para Deus precisava ser santo. E a obra de Cristo é uma oferta, é um sacrifício a Deus. Mas de que Deus requer de quem? Dele mesmo. Então, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então, no primeiro momento, só um foi achado, sem pecado e capaz de cumprir esta mensagem de maneira plena. Ser o pregador ou o profeta, ser o sacrifício, tá? E ser o sacerdote. E também ser o rei, mas aqui não cabe tanto o rei. Mas essa ideia aqui, o que poderia cumprir isso? Tá? Então, é a pessoa de Cristo. Profeta, sacrifício e sacerdote. Então, ele é a palavra na boca do profeta, ele é o próprio sacrifício, sua morte no Calvário, tá? Oferecida a Deus, em pagamento dos nossos pecados. E ele é o próprio sacerdote, ou seja, aquele que faz a mediação, que apresenta o seu próprio sacrifício em razão da nossa situação. Tá, queridos? Bem, então quem que pode cumprir isso? Somente Jesus. E o que Deus faz, então, quando diz aqui, quem há de ir por nós? Tá? A ideia aí, triuno, uma pessoa da Trindade fará isso. Quem fará isso? A pessoa de Jesus. Tá, queridos? E é por isso que João 3,16, que nós tanto conhecemos, está relacionado diretamente a isso. Então, quem vai? A quem enviarei? Quem foi enviado? Jesus. Quem enviou? O Pai. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí vem o 17, a palavra que combina, quem enviarei? 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, queridos, a missão principal, a primeira missão, o primeiro envio, o primeiro a ser enviado, está dentro desse contexto do próprio Deus Pai, ou triuno, enviando a pessoa de seu Filho amado Jesus ao mundo, para que o mundo possa ser salvo. Então, a quem enviarei? Enviarei a mim mesmo. Enviarei, não é? Na pessoa do Filho, ok, queridos? O próprio Deus, como diz João 1, o verbo então se fez carne. Então, o verbo aí, tá? Tem uma ênfase de enviar, que tem então a ideia enviar em missão, para fazer um trabalho, para realizar uma
obra. Tá bom, queridos? Então essa é a ideia, tá? Então Deus enviou o seu Filho como trabalhador, tá? Para realizar esse trabalho de salvação. E nós, então, como ele fez lá com os 70, que acabamos de ler, de Lucas 10:2, ele faz, então, com a gente, tá? Faz com cada um de nós, ok? Ele diz lá na oração intercessória, isso, assim como tu me enviaste, e tu estás sempre comigo, eu os envio. Então, que eles possam sempre estar amparados, não é? Com a presença de Deus nas suas vidas, tá, queridos? Então, Atos 1, que foi até a aula inaugural nossa aqui de Atos dos Apóstolos, né? Da escola bíblica que estamos fazendo. Desde o verso 3. Olha lá. Depois de ter sofrido, tá? É a sua obra. Apresentou-se vivo também a eles, sua ressurreição, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. E enquanto participava de uma das refeições com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele, e que de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o teu reino para Israel? E ele respondeu: não vos compete saber os tempos ou épocas que o Pai reservou por sua autoridade, mas recebereis poder, tá? Quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis então minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tá, queridos? Então veja, nós então recebemos poder do Espírito Santo, tá? Esse poder é a capacitação, é a coragem, é o preparo para então anunciar a obra de Cristo. Porque a ênfase aí é: sereis minhas testemunhas, ou seja, nós vamos falar da obra que Cristo fez, sua morte no Calvário. Ela é plenamente eficaz para a nossa salvação. Então anunciamos isso e estejamos prontos para colher o fruto disso. Tá bom? Por isso a ênfase aí é testemunhas. Tá bom, queridos? Tá? Então é o texto que a gente usa quando o testemunho de Jeová bate na nossa porta, não é? E eles usam o texto lá de Isaías. E nós vamos usar esse aqui. Nós não somos testemunha de J. Jeová. Nós somos testemunha de J. Jesus Cristo. Porque Atos 1:8 nos fala exatamente isso. Tá, queridos? Então, vejam, amados. Então, essa é a ideia, tá bom? Do trabalho missionário. Veja, irmãos, se nós comentamos aqui, se é difícil para nós pregar o Evangelho ou colher o fruto na nossa casa, nas ruas, no nosso bairro, na igreja, no nosso trabalho, na nossa escola. Imagina os irmãos que são enviados, não é, para serem missionários em outros estados, em outras cidades, em outras regiões, ou mesmo além da nossa cultura, não é, em outros países, em outra realidade cultural totalmente diferente. E chega lá, a comida que se come não é a que a gente está acostumado a comer aqui. Imagina a gente chegar num lugar em que arroz, feijão, bife, batata frita, não é? Não exista, não seja comum. Como que a gente faz? Né? Ou nos dias mais difíceis, arroz, feijão, um ovinho frito, não é? Espremer um limãozinho por cima para dar um gostinho diferente, né? Se a gente chegar num lugar e observar isso, tá? Eu lembro, irmãos, quando eu trabalhei muito tempo também em indústria de peixe, né? De pescados. Mas essa indústria de pescado que eu trabalhei, ela foi adquirida pelo BCN na época, Banco de Crédito Nacional. E o Banco de Crédito Nacional, ele adquiriu indústrias de outras categorias, inclusive uma de frango. E eu fui muito inteligente para ser juízo, né? Com 17 anos. Eu fui ser chefe de uma indústria de frango em Piracicaba, né? Chamada de Scarsat, chamada essa indústria de frango, com 17 aninhos, né? Eu não podia nem assinar o cheque da empresa, porque eu não tinha CPF na época que pudesse suportar a conta bancária da empresa. Bem, queridos, e lá eu vi
o que a gente não dava na época e nem hoje muito valor, talvez ao frango, hoje talvez seja um pouquinho mais pesado, né? Mas que era uma opção até para pobre, ou ainda é, para as pessoas mais limitadas, né? A gente às vezes come carne vermelha uma vez por semana, o resto é frango, né? O valor do frango lá para a Arábia Saudita, para aquela região lá. Como se exportava frango para lá. Carretas e carretas. Os valores das notas eram 4 ou 5 vezes o valor do nosso frango aqui do mercado interno, ainda que se separava, né? As melhores qualidades para exportação. Mas, irmãos, era impressionante, não é? E eu que tinha a responsabilidade desde lá do cultivo, lá das vacinas, não é? O desenvolvimento do frango, né? Algumas injeçõezinhas, né? De hormônios para eles, né? Se desenvolverem um pouco mais. Você sabe, né? Você compra esse Chester maravilhoso aí, né? Grandão daquele jeito. É o frango normal. Só que foi dado, né? Uma injeçãozinha nele. E aí ele ficou. Olha, a gente compra aquilo, né? Hormônio puro, né? Depois não quer ter problema, né? Até ligados a campo emocional. Mas, queridos, mas para vocês verem o valor que se dá ao frango, se dá lá numa região em que não tem tanto petróleo, não é? Tem tanto dinheiro ligado ao petróleo, mas falta o básico de um alimento que para nós aqui nós não damos valor nenhum. Tá, queridos? Então veja, imagine os nossos irmãos indo ser missionários em regiões como essas, em campos difíceis como esse, em que não conseguem nem se alimentar direito. Tá, irmãos? Eu já falei com os irmãos, né? Eu tive 12 dias, né, em Orlando e região lá, né? Com meu filho e meu neto mais velho. Irmãos, o que salvou foi McDonald's. Cada restaurante que a gente entrava lá, irmãos, desculpe, tá umas comida mexicana, desculpe esse ano mexicano aí. Irmãos, com uma aparência, desculpe, tá? Até no shopping, aparência de sujo, tá? Lembra da Lucimar quando esteve no Peru? E mandou o vídeo, né? As panelas lá e as varejeiras, tudo por cima. A gente hoje tem uma, se aparece uma na cozinha, enquanto a gente não mata, não vai nem abrir a panela para fazer alguma coisa. Não é chatão assim, né? Que nós somos, né? Entendeu? Imagina as regiões como essas. Então, firme, constante. Vai depender do quê? De eu olhar para a obra de Cristo e não para a minha. Entender que o meu trabalho é só colher. Que o sacrifício maior foi de Cristo. E é nisso que eu tenho que confiar. Tá? É a mesma coisa na nossa casa. Ai, que trabalho está me dando esse meu filho, essa minha filha que não se firma no Evangelho. Mas qual a confiança que eu tenho que ter para permanecer firme e constante? É lógico que a gente sente o peso disso. Mas no que eu tenho que confiar? De que na obra de Cristo ela é eficaz. No poder do Evangelho. Tá? Que aqueles que o Pai deu a Cristo, nenhum vai se perder. É nisso que eu tenho que confiar. Colocar minha confiança nisso. Que a obra dele é perfeita. E essa obra ele salva. Por mais difícil que seja para mim subir, não é? Em algum lugar para arrancar apenas o fruto deles. Ou até subir na cadeira para arrancar esse fruto e cair da cadeira, quebrar o braço ou quebrar o pé. Como às vezes acontece com a gente, irmãos. Às vezes é preocupado com a salvação até da nossa casa, que a gente se acidenta espiritualmente. Fica batido, fica machucado, fica doído, fica dolorido. Né? Então, queridos, a obra missionária consiste em tudo isso. Aqui nós temos alguns braços, né? Como a gente é uma igreja pequena, como eu costumo dizer, igreja pequena, se for séria, participa de projetos missionários, de agências missionárias. Porque nós não temos condição de mandar um. Mas a nossa oferta pode ajudar, junto com a oferta de outras igrejas, ajudar um missionário em outro lugar. Tá, queridos? E a gente tem que aprender a fazer isso. Fazer de acordo, tudo que vier à tua mão, né? Faça da melhor maneira possível. Tá? Então, nós temos aqui, como braço da nossa igreja, a Missão Pierre, que é de Moçambique. Não é? Nós temos os Gideões Internacionais, que nós também ajudamos. Nós temos a JMM, que é a Junta de Missões Mundiais, não é? Da Junta de Missões Batista, tá? A Junta de Missões Nacionais também, da Igreja Batista, que nós ajudamos, que são projetos grandes, são pessoas sérias que administram, não é? Recursos e que sempre estão abrindo novas portas, tá, irmãos, de evangelização. Tá? Eu lembro quando o pastor Júnior foi para lá,
Osório, né? Primeiro Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul. E muita gente, né, ficou assim, mas logo lá, um grande centro. Não é, não é. E eu sempre soube, desde a época que estive lá, em Porto Alegre, Gramado e aquela região lá, era interessante, irmãos, como a gente não via igreja evangélica. Tá? É uma das regiões com maior déficit de evangelismo verdadeiro. É aquela região lá. Tá? Muito se via o centro espírita. E por estratégias, não sabe que ela trabalha com isso, com essa estratégia, muita igreja universal. Para desfazer as obras do centro de Magum. Tá? Mas igrejas históricas, igrejas sérias de boa palavra, nós não víamos. E o pastor Júnior, quando foi para lá, irmãos, teve muita dificuldade. Hoje não, até porque ele tem, né, essa vocação maravilhosa, né? Hoje ele cultiva a terra, hoje, né, ele planta hoje, fez faculdade, né, ligada a essa área, inclusive, não é? Já estando lá e dá aula na faculdade nessa área também, né? Mas imagine essa adaptação, e no mesmo país, tá? Mas não é tudo que você entra lá e que você vai ver o café colonial, né? Tem coisas também que não é só café colonial que se oferece lá e que é o grande charme da região, né? Mas, queridos, existe tudo isso. E como é um dos estados, que alguém pensa que é Bahia, mas não é, é Rio Grande do Sul, um dos estados de mais práticas satânicas do nosso país. Tá? E como a gente se surpreende ao saber dessas coisas. Tá? Então, veja, como Deus prepara todas as coisas. Um pastor batista, um pastor Júnior, mas que se converteu e seus primeiros passos foram no meio pentecostal, e é exatamente ele que tem coragem para ir para uma região dessa, em que a guerra espiritual é muito mais pesada, muito mais forte. Tá? E como Deus prepara todas essas coisas. Então, a pessoa que foi preparada, assim como Paulo, preparada antes até de ir, antes até de se converter, já estava sendo preparada por Deus para um campo missionário como esse. Tá, queridos? Então, isso é maravilhoso, né, amados? Mas, sem dúvida, não é? Envolve dor, sofrimento, como toda a área de trabalho. Como se nós aqui fôssemos, né? O Rodrigo, vocês viram, foi para Belo Horizonte, nem esquentou direito lá, já está, acho que em Pará, né? Belém do Pará, né? Implantando uma outra empresa lá, aqui da Moinho, aqui, não é? Então, vocês veem as dificuldades, que é tudo isso, não é? Recém-casado, às vezes a mulher não pode acompanhar para todos os lugares, para todas as situações, e tudo isso envolve, não é, irmãos? Esse esforço, e a obra de Deus é assim, quer local, quer fora, como todo trabalho, como falamos na primeira aula aqui, na primeira exposição, ela envolve dor, ela envolve sofrimento, ela envolve envelhecimento acelerado, ela envolve, às vezes, enfermidades. Há uma renúncia pesada para todos aqueles que se envolvem com ela. Mas a gente lembrar de que nós somos chamados para isso. Deus nos alistou para isso. E por mais dificuldades que a gente tenha, mesmo no campo missionário da nossa casa, entender, ok, que nós somos apenas aqueles que colhem. Que Cristo é que plantou. Nunca mais esqueça disso. Tá bom, amados? Eu trouxe aqui alguns vídeos, nós vamos pelo menos assistir dois, pequenininhos, tá? Primeiro é o da Record, né? O da Record, onde a TV Record apresentou um trabalho, né? Sobre os desafios da evangelização e até da vida religiosa na China. Eu fiz questão de trazer a China, irmãos, por quê? A China, apesar de a gente ter dificuldade de localizar ela dentro do aspecto escatológico, ela representa, tá, irmãos, uma grande potência e com tendência de comprar o mundo inteiro. Tá? Principalmente países que vão desenvolvendo políticas de esquerda. Tá? A tendência é nós cairmos na mão dos chineses. Tá? Então veja, o povo da esquerda nos discrimina porque nós somos um povo que às vezes parece que fomos comprados pelos americanos, pelos Estados Unidos. Mas os da esquerda se vendem, tá, aos chineses. E os chineses estão tomando conta do mundo. Tá? As grandes marcas, inclusive, que nós temos hoje no mundo ocidental, irmãos, tá? Às vezes a marca é de lá e a fabricação é aqui. Tá? Porque a marca ganhou um valor maior do que o próprio material, que o próprio uso do material. Tá? Então a China, ela está comendo o mundo,
ela é o grande bicho-papão comercial, econômico e mais, tá? Ela é, então, a grande pregadora, tá? De que religião é um dos seus principais inimigos e que para eles crescerem, eles precisam eliminar a religião. É lógico que por conta disso, há uma mente extremamente satânica aí, tá, queridos? Que por mais que eu não gosto muito desse sistema capitalista americano, tá, queridos? Mas, pelo menos, não se vê Deus e religião como inimigos. Tá? Então a gente tem que conviver com as imperfeições dos seres humanos e até desse sistema capitalista que nós vivemos, mas você não ouve na boca deles algo contra Deus, muito pelo contrário, eles são até excessivamente defensores de Deus e até do próprio Israel. Né? Então, queridos, vamos ouvir um pouquinho sobre a realidade da China e um pouco da realidade que nós vimos aqui, o próprio irmão Pantoja falando, que já não é toda a escola que se entra para distribuir, tá? o pequeno Novo Testamento. A minha primeira Bíblia foi um Novo Testamento que eu recebi na escola Pedro II, lá na André Rebouças, onde eu fiz lá, não é? A minha creche lá e o meu primário lá. Né? O dia que esses irmãos passavam lá, os missionários, a escola virava praticamente uma igreja. Muito católica naquela época, é lógico, né? A gente não tinha essa divisão tanta hoje de protestante e católico, mas isso era visto como fantástico. E hoje em dia, até as portas estão sendo fechadas, por conta do tal Estado laico. E como disse Silas Malafaia, o Estado é laico, mas não é ateu. Então nós temos o direito, tá, de ter religião. Não é? Laico é uma coisa, ateísta, o ateu é outra coisa. Tá? Então, nós temos que entender isso. Ou seja, o laico é o Estado não interferir na religião, nem a religião interferir no Estado. Não é? O laico é liberdade para todas as religiões. Agora, essa coisa de fechar a porta, e às vezes fecha a porta para o evangélico e até para o católico hoje em dia, então é já coisa de ateu. Né? Então, vamos lá. Um alerta mundial sobre a repressão religiosa na China. Nas últimas semanas, mais de 30 pastores e líderes religiosos foram presos ou desapareceram. Um documento sigiloso obtido com exclusividade pelo Domingo Espetacular revela a prisão de outros 22 fiéis e as ações do Estado para impedir as práticas religiosas. Um país que quer controlar tudo, até a fé da população. A China supervisiona todas as igrejas e não autoriza o funcionamento de outras. O pastor Ezra Jimingri é o fundador da Zion, que não é reconhecida pelo Estado, mas está presente em mais de 40 cidades chinesas. Ele foi um dos 30 detidos por divulgar conteúdo religioso sem autorização do governo. Desde que o Partido Comunista assumiu o poder na China em 1949, o Estado se declarou oficialmente ateu e busca controlar todas as áreas, inclusive a crença da população. Nos últimos meses, uma nova onda de repressão à liberdade religiosa ganhou força. Em setembro, o governo proibiu transmissões ao vivo de cultos e mensagens em redes sociais. As reuniões agora só podem acontecer em aplicativos controlados pela administração estatal. Aí você tem o totalitarismo de Estado que enxerga na liberdade religiosa uma espécie de limitação do seu próprio poder. E nesse sentido, então, eles agem de uma maneira a coibir, a impedir essa expressão de fé, entendendo que de alguma maneira ela ameaça essa concentração de poder. O que acontece na China tem repercussão internacional. Igrejas e governos democráticos cobram explicações e alertam para o maior ataque à liberdade religiosa no país desde 2018, quando as autoridades fecharam as portas da Zion, confiscaram os bens e expulsaram os seguidores de escolas ou de seus empregos. O Domingo Espetacular teve acesso a um documento sigiloso enviado por redes religiosas dentro da China. A carta confirma. Um total de 22 pessoas foram detidas. E dá outros detalhes. As casas de alguns pastores foram lacradas, seus pertences apreendidos ou confiscados, suas contas bancárias congeladas e a intervenção de seus advogados foi dificultada. A situação continua se agravando. O texto pede orações, ajuda financeira às famílias e descreve a pressão física e mental sobre os detidos. Um relato raro vindo diretamente de um dos alvos da repressão. Desde 2008, senti que a perseguição aos religiosos ficou mais forte. Chegaram a destruir igrejas e arrancar cruzes. Todos são vigiados. E quando se reúnem mais de 100 pessoas, as autoridades costumam agir com rigorosidade. Diz um missionário que hoje lidera uma igreja em Tóquio. Ele esteve na China em missões evangélicas. Por medo, não quer mostrar o rosto.
Durante a entrevista, ele mostrou ao Domingo Espetacular um canal de comunicação usado por grupos cristãos chineses, o Jamboli Talks, que divulga sermões e relatos de igrejas perseguidas. Milhares de cristãos chineses estão sendo obrigados a orar em segredo, sem bíblias impressas e sem líderes espirituais. Alguns já fugiram para outros países, como Coreia do Sul e Tailândia, ou regiões menos rigorosas, como Hong Kong. Nos Estados Unidos, o secretário de Estado condenou as prisões. Numa rede social, Marco Rubio escreveu: "Pedimos a libertação imediata de todos os religiosos." Para o Partido Comunista Chinês, a justificativa é impedir o que considera o uso da religião para influenciar a sociedade. Mas, na prática, a medida revela as restrições à liberdade do povo. Um reflexo de uma política estatal que impõe até às religiões a obrigação de seguir os valores socialistas e a linha ideológica do governo. As violações à liberdade religiosa acabam sendo o início só de uma série de outras violações de direitos humanos, de ataques a instituições democráticas. Então, essa é uma questão não só religiosa, de grupos específicos, mas é uma questão, acima de tudo, de direitos humanos. As organizações de direitos humanos alertam: a repressão à fé na China já atingiu um nível sem precedentes e pode marcar uma nova era de perseguição religiosa no mundo. Nos tempos de Mao Tse-tung também houve muita perseguição. Expulsaram praticamente todos os missionários estrangeiros. Na época, a China tinha cerca de 2 milhões de cristãos. O governo achou que assim a fé acabaria no país. Mas depois que os missionários saíram, os próprios fiéis continuaram a obra e a fé se espalhou. Vejam, amados, o que é interessante, né? Eu cortei aí porque exatamente para ficar isso na nossa mente. O inimigo se levanta, a igreja é perseguida, pastores são eliminados, mas sobra quem? Os fiéis, a igreja que continua a obra. Foi assim que aconteceu com a igreja primitiva. Né? E a China, se espalhando pelo mundo inteiro como está, junto com o sistema muçulmano, que é outro problema sério, né? Vai trazendo talvez uma perseguição assim institucionalizada no mundo inteiro contra a religião, como se ela fosse a principal causa de redução de poder do sistema de governo e a religião, então, sendo de alguma forma um freio para o próprio progresso. É isso que eles pregam, não é? Agora, nós vamos ver o vídeo da Portas Abertas, ele também é curto assim, tá bom? E ele é um pouquinho mais pesado, tá? Nós vamos ver algumas situações um pouco mais sérias, que aqui só foi citado, nós vamos ver algumas imagens aqui. Lá atrás, nos anos 80, 90, a igreja na China enfrentava uma perseguição terrível. Constantemente cultos eram invadidos e pastores e irmãos eram levados para a prisão. Entre 2000 e 2010, a nação desfrutou de uma liberdade recém-descoberta e as igrejas se beneficiaram com menos perseguição durante esse tempo. Houve alguns incidentes aqui e ali, mas, no geral, a perseguição era pontual e encontrávamos bíblias e outros materiais cristãos disponíveis. Mas já sob a administração atual, todo o país viu uma reversão das liberdades religiosas. A perseguição aos cristãos na China tem crescido muito nos últimos anos. Desde 2018, restrições e regulamentos sobre religião são estritamente aplicadas, limitando a ação da igreja na nação. Houve também a introdução de novas leis que proíbem a venda de bíblias online. Uma das evidências do aumento da perseguição na China nos últimos anos é o seu novo posicionamento na Lista Mundial da Perseguição 2021, 6 posições acima do que estava em 2020. Outra evidência são os mais de 3.000 ataques a igrejas e propriedades cristãs do país. As igrejas começaram a sentir a pressão por volta de 2014 e a perseguição atingiu um ponto alto nos últimos anos, com repressão às igrejas em uma escala nunca vista nas últimas 2 décadas. Muitos líderes da igreja e cristãos ficaram chocados com a intensidade da pressão sobre eles. Hoje, cristãos chineses, principalmente aqueles que se convertem do islamismo, são ameaçados, encarcerados e até mesmo mortos. Para evitar detenções e aprisionamentos, eles se mudam de um local para o outro, permanecendo em constante movimento. Ainda assim, a igreja continua crescendo e muitas igrejas passaram a se reunir nas casas dos cristãos. As igrejas domésticas são como água no rio. Quando elas encontram um obstáculo, elas não lutam com a própria carne. Em vez disso, elas fluem por cima dos obstáculos, mudando seu curso para chegar ao oceano, que é a grande comissão. A direção do fluxo e o destino final nunca mudam. Isso significa fazer ajustes em como lideramos igrejas sempre que necessário
para poder sustentar o crescimento contínuo do reino, mesmo contra todas as probabilidades. Por meio do discipulado e treinamento bíblico, a Portas Abertas prepara cristãos chineses para resistirem no dia mau e permanecerem inabaláveis na fé em Jesus. A nossa missão é ajudar as igrejas a acharem suas antigas raízes e um poço cheio de uma herança espiritual tão preciosa para nós. Queremos ver cristãos na China firmes e fortes perante a perseguição através do poder e da graça de Deus. Queremos ver uma igreja vibrante, perseverante, que não vai se curvar diante dos planos do inimigo. Esse é o nosso sonho. Fortaleça a igreja hoje. Doe. www.portasabertas.org.br/doe. Bem, amados, o vídeo mais pesado da Nigéria, mas o nosso horário não vai permitir, a gente vai deixar para outro dia, tá? Mas, só para enfatizar os irmãos, olha o que está acontecendo lá. Vejam, marcas de igreja primitiva, tá? Primeiro, igrejas que não são mais fixas, tá? Pastores que estão em constante movimento, para não deixar, endereço conhecido e facilitar que eles sejam encontrados. Então, primeira coisa, tá? Essa coisa de movimento, né? Segundo lugar, todo tipo de propriedade. Aí você imagina que não é só templo que eventualmente seja propriedade da igreja. Casas pastorais, propriedade da igreja. Escolas mantidas pela igreja. Hospitais, até que foram fundados e mantidos pelas igrejas. Eu vi um relato que, inclusive, fazendas onde estavam fazendo trabalho de libertação de drogados e que a igreja tinha essa propriedade e cuidava lá dos drogados. Também o governo chinês tomou e interrompeu o trabalho e passou o trabalho para ser realizado pelo governo. Veja, tudo isso. E o que sobrou, irmãos? Na maioria das vezes, muitos lugares sem liderança, sem pastores e os irmãos sobrevivendo espiritualmente de culto doméstico. Tá, irmãos? E hoje nós somos tão incentivados aqui, a fazer culto doméstico, e quantos de nós até começamos bem, tá, irmãos? Eu sei, Deus me fala essas coisas. Muitos irmãos começaram bem em cultos domésticos e depois abandonaram. Tá? Não tiveram condições de manter por inconstância, por falta de firmeza, por algum abalo que sofreu e acabou abandonando isso. Então, aquilo que eu disse para os irmãos, quarta e domingo a gente está aqui, não vai ficar em casa. Mas segunda, terça, quinta, sexta, sábado, domingo à noite, a gente pode fazer o nosso culto doméstico. Tá? Se não dá para fazer todo dia, pelo menos uma vez por semana. Por quê, irmãos? Como que nós vamos fazer amanhã se a gente não ganhou capacidade, competência e prazer em realizar fazendo nos dias de hoje que a gente pode? Como que a gente vai enfrentar amanhã uma denúncia de um vizinho que nós estamos fazendo culto na nossa casa, mesmo que seja só para a nossa família, tá? Se hoje a gente sem denúncia desse tipo, a gente sofre isso. Então, é muito sério, não é? Então, meus amados, nós precisamos voltar a essas práticas também. Eu repito, tá, irmãos? A gente pode preparar alguma coisa sobre o grande dragão chinês aí, e falar um pouco sobre a China, como ela vai estar acompanhando o mundo inteiro. E junto com ela vai trazer sua cultura e sua prática de perseguir religiões. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude, a permanecer firme, constante, porque se há sofrimento difícil para nós em situações como a nossa, existem situações muito mais difíceis longe de nós. Que nós possamos lembrar dos nossos missionários, orar por eles, suas famílias, suas filhas. Irmão, na Nigéria, irmãos, tem caso, tá? Que o perseguidor, ele entra dentro da casa, tá? Ele faz vítima a esposa e as filhas, tá? E obriga o pai de família a assistir, tá? Uma opressão sexual em cima de filhas e da própria esposa na frente do próprio marido, antes de matá-los. Queridos, e tudo isso por amor a Cristo. Os irmãos enfrentam. E veja, e a igreja continua crescendo, apesar do sofrimento. Por quê, irmãos? Porque a obra foi feita, ela é eficaz. Não há nada que possa segurar isso. Tá? A colheita é certa, porque o plantio foi maravilhoso, realizado pelo próprio Deus. Tá bom, queridos? Então, que o irmão nos ajude em oração pela obra missionária. Os que podem contribuir, paralelamente contribua. Se não puder, não pode ter certeza, uma partezinha do teu dízimo, da tua contribuição, a gente tira para mandar para os projetos missionários, tá, queridos? E que você, espelhando em tudo isso, aprenda
sair do mimimi, aprenda a sofrer por amor a Cristo, o tão pouco que às vezes acontece aqui com a gente, perto de tudo isso que a gente está apresentando. Que você abrace a obra evangelística e missionária e que nós lembremos num dia como esse, de trabalhador, que teve um aqui, não é? Plantando tudo isso que nós colhemos hoje, que é almas para o reino de Deus. Amém, queridos? Deus os abençoe, irmão Jardel. Encerro em nome de Jesus. Então, domingo, irmão, ceia do Senhor, né? Então, domingo estamos aqui com a programação normal e também escola bíblica, oração, escola bíblica e ceia do Senhor. Deus abençoe o dia de vocês, em nome de Jesus.